João capítulo 5, versículo 1 a 9. Acharam aí? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão nessa noite, pela misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Podemos te adorar neste dia, Senhor, e ainda continuar te glorificando por meio da tua palavra. Pedimos a ti, ó Espírito Santo, que fale ao seu povo nessa noite, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos entender a palavra do Senhor nessa noite. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Como temos visto no Evangelho de João, aqui é continuidade, né? Que a gente vê desde aquela última vez que nós tivemos ali e olhamos um pouco para o capítulo 4, quando nós vimos a situação da mulher ali perto do poço de Jacó e a experiência que o Senhor levou aquela mulher ter com ele. E ela pensava que estava indo um lugar adequado, tinha adoração adequada, e o Senhor mostrou para ela qual é a verdadeira realidade de adorar a Deus. E disse para ela que Deus é espírito, né? Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E aqui a gente tem a continuidade disso, que a gente percebe que o ministério do Senhor não era um ministério estático, mas era um ministério volúvel, né? O Senhor estava sempre em movimento. E aqui o Senhor passa ali na sua comissão, e o Senhor indo, ele passa e perto daquela festa, né? A gente percebe aqui a festa de Jerusalém tinha pelo menos 3 festas específicas. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que aqui talvez fosse ali a festa de Pentecostes, em que Jesus vai, chega ali naquele lugar e ele sobe a Jerusalém, e aí existia um lugar que era a Porta das Ovelhas. E nesse lugar que tinha a Porta das Ovelhas, existia um tanque muito emblemático. O nome do tanque também é emblemático, porque o tanque é o tanque de Betesda. Betesda, no original grego, significa a casa da misericórdia ou a casa da graça de Deus. Então tem uma suposição. As pessoas estavam indo para uma festa judaica, num contexto que alguns acreditam que é a festa do Pentecostes, e o tanque é o tanque onde a misericórdia de Deus era estendida, a graça de Deus era manifestada. Isso mostra para a gente que a gente precisa aprender com o próprio ministério do nosso Senhor. Qual era o ministério do nosso Senhor? Era um ministério que evidenciava essas duas coisas. Betesda, misericórdia e graça. O ministério do Senhor foi um ministério que apontava para misericórdia. Se lembra de João 1, quando nós estudamos?
Você vê ali que o ministério do Senhor é um ministério que mostra que ele é um Deus cheio de graça. Betesda não só é misericórdia, mas também é graça. Nós vemos a misericórdia do Senhor apontada quando nós estudamos sobre Nicodemos, quando ele encontra Nicodemos e ele manifesta misericórdia para Nicodemos. Quando chegamos no capítulo 4, o que é que nós vimos? A misericórdia dele para a mulher samaritana. Então não tem algo nada diferente do ministério do Senhor e a proporção que o ministério do Senhor tinha nessa terra. Tanto que no seu ministério em Mateus 9,13, ele disse assim: aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É misericórdia, irmão, é Betesda. O ministério do Senhor não é um ministério farisaico, um ministério ali que tenta manipular as pessoas, levar as pessoas para lugares que elas não deveriam ir. Mas o ministério do Senhor é um ministério que mostra: olha, eu vim porque vocês precisam de misericórdia. Como, irmãos, a gente precisa de vários Betesdas em muitas cidades, muitos lugares, muitas casas de misericórdia, muitas casas de graça, muitos lugares para acolher, para que as pessoas sejam aceitas, recebidas, conduzidas a esse Cristo da misericórdia. A gente não precisa de ambientes que oprimem, que sacrificam as pessoas. Não, pelo contrário, Mateus 12,7 diz assim: mas se vocês soubessem o que significa misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam as pessoas inocentes. Ele está falando para os fariseus e escribas, porque os fariseus e escribas, um era intérprete da lei e o outro mantinha um relacionamento com Deus cheio de regras. E Jesus está lidando com esse povo, falando: vocês precisam entender que o meu ministério é um ministério de Betesda. É um ministério de misericórdia. É misericórdia e graça. João, capítulo 1, versículo 14, você vê esse outro aposto do misericórdia, do ministério do Senhor, que não só aponta para a misericórdia. João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Isso é Betesda, irmão. O que é a Betesda de Deus para o homem? É a graça infinita do seu Filho para os homens que necessitam da sua presença. O que o homem precisa não é de sobrecarga religiosa, não é de peso religioso. O que o homem precisa é João 1,16. João diz assim: porque todos nós temos recebido de quê? Da sua plenitude. Olha isso, graça sobre graça. Isso é Betesda. Quando ele vai para Jerusalém, na festa de Pentecostes, o portão de entrada para a festa é o portão das ovelhas. Se o portão é para a ovelha entrar, o lugar onde a ovelha entra tem que ter misericórdia e graça. O lugar de ovelha é um lugar onde a graça é manifesta e a misericórdia de Deus é manifesta. Porque o versículo 3 diz qual era o conjunto de pessoas que estavam ali em Betesda. Olha o versículo 3. O evangelista João diz que eles estavam perto do tanque, porque eles eram enfermos, cegos, coxos e não conseguiam andar porque eram paralíticos. Isso aqui mostra a natureza real do problema da humanidade. Mostra que o homem pecador é enfermo, ele é cego, ele é coxo e ele é paralítico. Você pode fazer tudo para o homem mudar de fora para dentro. Ação social, dar comida na praia. Irmãos, a natureza do homem é enferma, cega, coxa e paralítica.
Não tem como mudar o homem com aspectos externos. Por isso que a cura da enfermidade para o homem é o tanque de Betesda, irmãos. A ação social é um conjunto de coisas que nós fazemos para que o coração do homem seja aliviado, para que as crianças sejam atendidas. Tem que ter cunho social entre os filhos de Deus. Isso não é parte do governo. Quem deveria estar assistindo nossos filhos autistas é a igreja. Os nossos filhos com TDAH é a igreja. Mas a igreja perdeu o papel do ministério que o Senhor veio mostrar. Isaías 35, 5 e 6 mostra que o ministério do Senhor era um ministério de cura e libertação, irmãos. Diz assim, então, falando do ministério dele, Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías diz assim, ele vai abrir os olhos dos cegos. Os ouvidos dos surdos vão se abrir, os coxos vão saltar como servo, a língua dos mudos vão cantar, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Foi o ministério dele. Todo mundo em Betesda esperando aquele que iria curar o homem da sua depravação, da sua paralisia, da sua cegueira, da sua esterilidade, irmãos. A cura para essa humanidade ainda é Jesus. A cura para os homens e mulheres ainda é Jesus Cristo, porque a incapacidade do homem é clara, ele não pode mudar a sua própria vida. O homem não tem poder de se transformar de fora para dentro, não tem. Olha o versículo 5. João diz assim, ó, estava ali um homem e qual é a situação do homem há 38 anos? Perto do tanque de misericórdia e o tanque de graça na festa do Pentecostes. A porta é das ovelhas, lugar de ovelha, é casa de ovelha, é morada de ovelha, mas o homem está ali olhando para aquele tanque, desejoso que houvesse um mover das águas. 38 anos. Ele não conseguia dar um passo sequer para chegar no tanque. Sabe por quê? Ele é enfermo. Imagina agora, Reinaldo, conseguindo andar e fazer o que ele fazia quando nós estivemos lá no churrasco. A enfermidade paralisa o homem. Coloca uma sonda nele. A enfermidade deixa ele no leito. Essa é a situação de todo homem. Ele é enfermo, morto, caído e guiado pelo diabo e os demônios. Não tem como, irmão, você fazer com que o morto saia da morte. É impossível, porque Efésios 2, 1 e 2 diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo que vocês andavam, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem, ele é morto, ele está no mundo, o diabo governa e os demônios guiam a vida dele. É a figura do paralítico, é essa. Quem é o paralítico? É todos os homens que não creram em Jesus para a salvação. E a gente quer mudar o homem de fora para dentro. A gente quer dar regra para o homem. Assim que uma pessoa entra em qualquer grupo do segmento cristão, ele recebe uma cartilha com normas e regras, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não, irmão. O homem não precisa de regras. Ele não precisa de coisas criadas por outros homens. O que o homem precisa? Está no versículo de número 6. Ele está paralítico, vendo a água, vendo o anjo descer, movendo as águas, mas tinha alguém vendo ele. Jesus vendo, deitado, sabendo, olha só. Quem era aquele homem? Por que ele estava assim, irmão? Jesus foi quem escolheu aquele homem para salvá-lo daquela situação. Ele não teria força para ir no tanque, para entrar nas águas. Não teria nada para fazer se Jesus não desse uma palavra de ordem, porque olha o termo que João usa.
Jesus sabia quem ele era. Você sabe o que João está dizendo aqui? Que bem antes dele chegar ali naquele tanque e ficar prostrado, 38 anos ali, Jesus já sabia quem ele era. É como João 1, 47, 48, quando Jesus, manifestando a sua divindade, Jesus viu Natanael e aproximou-se e disse: Você é um verdadeiro israelita, em você não há dolo. Perguntou Natanael: Você me conhece da onde? Você está dizendo que eu não tenho mancha, que eu não tenho mácula, que eu não tenho sujeira? Você sabe quem eu sou? Irmãos, a grande pergunta é que, na verdade, nós não conhecemos Jesus. Quem nos conhece é Ele. É Ele que sabe a história da nossa vida. É Ele que sabe que os nossos 38 anos, nos nossos tanques, tentando chegar a alguns lugares, é Ele que vai determinar. Jesus sabendo e vendo quem era Ele. Assim, Ele também disse a Natanael: Natanael, antes que seu irmão Filipe te chamasse, eu vi quando você estava sentado debaixo da árvore. Irmão, ele é Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Você não precisa dizer quem é Brena para mim, eu sei quem é Deus para ela. É Deus quem conhece as pessoas. O tanque não ia mudar o paralítico, irmão. A água não ia mudar o paralítico, irmão. O anjo que movia a água não ia mudar. Mas Jesus conhecia quem ele era. Então Jesus faz a pergunta clássica para ele. Estranho, né? Se você vê uma pessoa sentada em algum lugar com uma mão estendida, necessariamente ele precisa de algo. Se está com a mão estendida, está pedindo alguma coisa. Se ele não anda, ele precisa de cura. A beleza, irmãos, do Senhor é justamente essa. O Senhor não faz nada que você não queira. O diabo, João 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não pede para entrar na sua vida. Ele entra sem você dar permissão. Ele arromba a porta do seu coração, ele entra na sua mente, ele entra na sua alma, ele transtorna a sua emoção, a sua vontade, ele é um mercenário. Por isso que Jesus diz, ele é o ladrão. O ladrão informa a hora que vai roubar, ele deixa bilhete, vou entrar na sua casa e vou roubar sua televisão. Não, irmãos. Mas o oposto do diabo é que Jesus, ele não arromba coração. Ah, mas você não é calvinista? Sou, creio na soberania de Deus, creio, a graça de Deus é irresistível, mas também creio que se o seu coração não se inclinar para Jesus, Jesus não pode operar na sua vida. Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas sem volição, sem vontade, sem alma, sem mente, irmãos. Por isso que a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Mas que pergunta é essa, Senhor? Eu estou aqui 38 anos nesse lugar, nunca saí daqui. Eu preciso ser curado, irmão. Quando Jesus opera na sua vida é porque você dá permissão. Tem coisas que Deus ainda não transformou o seu caráter, a sua vida, a sua maneira de viver. É porque você não permitiu, porque Deus não é um intruso que arromba a sua vida, a sua casa e tenta mudar você, querendo você ou não. Não é isso, irmãos. Deus não faz assim. Se lembra que João mesmo vai dizer na sua primeira epístola, Deus é amor. Amor força. Você imagina que tragédia para um casal, quando tudo é forçado, o relacionamento é forçado, o convívio é forçado, sentar na mesa junto é forçado, irmão. O casamento acabou. Quando tudo é forçado, o sexo é forçado, o cuidado com o outro é forçado.
Em todo o âmbito da sociedade, no trabalho, quando o patrão começa a fazer exigência forçada, acabou, você não consegue nem mais trabalhar. Então o Senhor não trabalha com força. Se lembra de Zacarias? Ele diz assim, nem por força, isso no Antigo Testamento, nem por violência, irmãos, graças a Deus pela bondade, o amor misericordioso e gracioso do nosso Senhor. Por isso, a Betesda real é Jesus. O que quer que eu te faça? É a pergunta de Jesus para você nessa noite. O que Jesus tem para fazer? Muita coisa na nossa vida. Mas a gente precisa reconhecer como ele reconhece. No versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim, Senhor, ele confessa. É isso que falta às vezes para a gente se relacionar de verdade com Jesus. Ver a cura, ver a transformação, ver o seu poder operar na nossa vida. É a confissão, irmãos. O diabo, ele veio mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver, vai ligar os noticiários, o que ele está fazendo? Roubando, matando e destruindo. Não precisa pedir, ele vai fazer. Desde que ele caiu, desde que ele se tornou um opositor a Jeová, irmãos. A obra do diabo é destruir essa terra, destruir os seres humanos, destruir sua família, destruir seu convívio com Deus. Mas para isso a gente precisa ter um coração de entender como o coxo aqui, o paralítico, ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele ainda estava pensando em tanque, irmãos. Ele não percebeu quem estava diante dele. Nós somos assim. A gente não consegue perceber que as formas nem sempre é realidade. As figuras que está aqui, tanque, água, anjo, não é anjo que nos liberta, não, irmãos. Ele está diante do libertador, do salvador. Ainda não percebeu. Ele diz assim, Senhor, quando a água se mexe, ninguém me coloca lá. Então Jesus falou para ele, vai para o tanque. Não. Vai lá que o anjo vai. Irmãos, às vezes o Senhor não opera com esse recurso que tanto a igreja busca. Eu creio que o Senhor opera, mas nem sempre é no sobrenatural. Às vezes é uma palavra direta, levanta e anda. Sai dessa sua falta de operação. Você precisa operar. Você precisa deixar você está disposto a levantar. Foi isso que o Senhor usou para ele. Que palavra foi essa? A palavra poderosa de Jesus. Ele não fala, vai para o tanque, que o anjo vai descer, a água vai se mover. O seu problema não é o tanque, não é o anjo. O seu problema é que você precisa largar as coisas dos homens e ficar com aquilo que é de Deus, que sou eu. Levanta, levanta, toma o seu leito e anda. Irmãos, o mesmo modo que o Senhor usou para criar um mundo é o mesmo que ele usa hoje para que você largue os seus leitos. Quantos são os seus leitos? Às vezes são muitos. Ele tinha 38 anos com leito. Quais são os seus leitos? O que você carrega nas costas? É filho? É família? É trabalho? É pecado? O que você carrega? Você está esperando a água se mover, o anjo descer? Não, irmãos. A palavra que criou o universo é a palavra que Jesus deu para ele. Levanta e anda, irmãos. É a palavra que disse, haja luz, Gênesis 1:2, e houve luz. É a palavra de Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo, irmão, olha agora, vamos olhar para o aspecto científico. Esse globo terrestre está preso ao quê? Hã? Fala? Girando em torno do... No próprio... Você quer entender isso? Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo, céus e terra,
Paulo diz, foi criado pela palavra de Deus. A mesma palavra que falou, levanta, anda, pega sua cama e vai viver a vida. Larga esse tanque, larga o anjo, que a gente quer água, a gente quer tanque. Por isso que vende água, vende sabonete, vende aliança, vende rosa, irmão. Eu vi um louco que criou o tanque de Betesda dentro do templo. E descia um cara vestido de anjo. É coisa do diabo, irmãos. Porque a Bíblia aqui não está tratando do aspecto físico da questão. Jesus, pelo menos, diz assim, muda o aspecto. O aspecto não é o tanque, não é o anjo e nem a água, sou eu. Paulo diz assim, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Você vai pirar se você quiser entender o que faz com que esse globo terrestre esteja agora sustentando. Quem é que está sustentando esse globo terrestre? É a mão soberana de Deus, irmãos. Por isso que o universo não colide. Marte não colide com a Terra. Saturno não colide com Júpiter. Lindamente, aquele que teceu o tapeceiro, que teceu o universo, que orquestrou o céu, a terra, as estrelas, o sol, irmãos, é o mesmo que disse para o coxo, o que você quer que eu faça? Ele falou, não tem ninguém que me bota no tanque. É assim que nós falamos para o Senhor. Não consigo largar isso, não consigo... Irmãos, que você precisa acreditar na palavra de Deus. A gente precisa crer que o universo que habitamos, ele foi criado só pela palavra, não teve nenhum Big Bang. Não caiu uma bola no universo. Não, irmãos. Nós não somos evolucionistas. Nós somos criacionistas. Nós cremos que Gênesis 1, todo o capítulo de Gênesis 1 veio pela palavra. Ele criou o primeiro dia pela palavra, o segundo dia pela palavra, o terceiro dia pela palavra, o quarto dia pela palavra, o quinto dia pela palavra, o sexto dia, a primeira parte pela palavra. E quando ele falou, eu vou criar o homem, ele falou, agora eu vou usar as mãos. O universo, ele usa a palavra. Mas para te formar, ele colocou a mão em você. Então ele sabe quem você é. Larga o tanque, entendeu? Larga o anjo e larga a água. O verdadeiro mover de Deus é o mover de Cristo. O homem só é salvo, irmãos, porque Cristo salva. Olha o versículo 9, 5:9. Isso aqui é a beleza do que a palavra opera. Foi 3 dias depois? Não. Imediatamente o homem foi curado. Isso aqui é como a salvação ocorre. A confusão do crente contemporâneo é: será que eu sou salvo? Será que eu sou filho de Deus? Hoje eu vou te mostrar. É imediatamente que o Senhor te salva. Você não vai ser salvo amanhã, não, nem depois de amanhã, não. Ele foi curado na hora, é uma figura da salvação. Todo mundo que crê em Jesus é salvo instantaneamente. Se creu, virou filho de Deus e nunca mais deixa de ser filho. É a mesma coisa eu falar, Brena agora, ela vai embora e não quer mais saber dos seus pais e não quer mais saber da sua família. Ela pode ir para o Iapoque ao Chuí. Viver no meio dos índios. A hora que encontrarem a Brena, a Fátima fala, achei minha filha. Passou 30 anos. O nascimento da Brena foi imediatamente. Quando nasceu a menina, o DNA todinho dela tá nela. Tudo dela tá na Fátima. E tudo da Brena vem dela.
Foi isso que aconteceu, irmãos. Imediatamente ele foi curado. A salvação é assim, ó. Fecha o olho, abre, instantâneo. Ah, mas eu não me sinto salvo. Ser salvo não é se sentir salvo. Ser salvo é igual, ah, eu sinto que eu sou mãe. Não, você não sente que é mãe, você é mãe. Tem crente que parece que é barriga de como que é aquela barriga fake. Não, a barriga que parece que tá grávida, já viu, mulher? Né? Aí tô 8 meses, vai nascer. E não tem filho aí não. Irmãos, gravidez psicológica, salvação não é psicológica. A salvação é imediatamente. Creu, virou filho de Deus eternamente. Você nunca mais vai para o inferno. É João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como que eu viro filho de Deus? Crendo em Jesus. Simples. Eu não tenho que congregar, não. Eu não tenho que tomar ceia, não. Eu não tenho que ser batizado nas águas, não. Não tem nenhum requisito para salvação, senão primeiro crer em Jesus. Você crê que eu sou o Filho de Deus? Creio, tá salvo. Igreja vem depois, batismo vem depois, Santa Ceia vem depois, irmão. Só o que aconteceu com o cristianismo contemporâneo? Colocar o carro na frente dos bois. Então, primeiro você tem que ter um monte de coisas para ser, não. O coxo foi imediatamente curado. Só que a salvação tem 3 estágios. Primeiro estágio é imediatamente, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Imediatamente, quando você é salvo, você é regenerado para sempre. O diabo não pode tirar da mão de Deus. Os demônios... Ah, dei uma brechinha. Ih, meu Deus, eu dei uma brecha enorme. Na sua cabeça. Vamos fazer um exemplo aqui. Ela está toda de preto. Mas veste ela toda de branco. Tudo que é da Fátima está nela. E caiu um temporal. E a Fátima bota dentro do carro e o Val vai com vocês aí. Chegou em certo lugar, a Brena derrapou e caiu e se sujou. E sujou a roupa branquinha toda. A Brena deixa de ser filha de Fátima porque se sujou ou não? Ela continua sendo filha da Fátima mesmo com a roupinha suja. Você entendeu? Assim é a salvação, irmãos. Porque a salvação, o primeiro estágio, é instantâneo, é imediatamente. Os crentes confundem salvação em um estágio. Mas a salvação tem um segundo estágio que Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou, como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ou como Jesus virou para ele, depois Jesus encontrou ele de novo. Imediatamente ele foi salvo. Mas Jesus encontrou ele, falou, fica tranquilo. Olha o que Jesus disse para ele, João 5,14. Leia isso. Esse texto fala do processo de santificação do paralítico que foi curado. Olha só como João diz, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que belo, olha, você está meio curado. Hã? Fala para mim. Você está são, você está curado, você está salvo. Mas não peques, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você é salvo, mas precisa se santificar. Não vive pecando. Entendeu, irmão? No mesmo texto que Jesus fala, você está curado. Não peques mais, porque você vai voltar a olhar para aquele mesmo lugar, vai pegar a cama de volta, vai voltar para perto do tanque, vai ficar esperando o anjo descer. E tem irmãos assim
há 38 anos, há 45 anos, há 68 anos e morrem com essa mente de que eu não consegui alcançar a santificação. A santificação não se alcança. A santificação é um processo até a glória, irmão. Entendo o que eu estou falando. Jesus falou para ele, você está salvo, mas fica tranquilo, porque você está num processo. Jesus fala para ele aqui, não peques mais. Ou seja, ele poderia pecar. Esse é o problema do crente. O crente acha que é super-homem. Se esquece que o processo em que vivemos é o processo de santificação. A gente fica com o temor, o coração aflito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A santificação é um processo diário. Eu vou mostrar 3 coisas, já falei para vocês aqui várias vezes, nesses quase 5 anos que eu vim aqui. 3 coisas que é tão simples que nós não conseguimos acreditar. A gente gosta de monte, de vigília, de jejum. Você quer ser santo? Quem quer ser santo aqui diz amém. Amém? Amém. Quer ser santo? 3 coisas. L-O-R. O quê? Reunir. Quer ser vitorioso? Pratica o LOR. Quer ser um crente vencedor? Pratica o LOR. Quer ser um crente que vai chegar no céu e sentar na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó? Tudo é possível pra gente, irmão. A gente não precisa de esforço, de vigília, de campanha, 7 passos para quebrar a maldição no meu casamento. Você quer que seu casamento fique legal? Leia a Bíblia com a sua mulher. Ora com a sua mulher e pega na mão dela e leva ela para uma reunião de oração. Irmãos, só que nós esquecemos do que é prático para a vida cristã. Um irmão falou assim para mim. Uma irmã me deu uma volta, irmão. E eu falei, Senhor, eu vou considerar. E nessa consideração, ele falou, eu vou buscar a presença de Deus, e foi para o monte. Quando chegou lá, estava a irmã de joelho. Só que tá de joelho, ele não percebeu que era a irmã. Ele ficou do lado dela. Quando levantou, a irmã falou, eu acho que eu vou pagar minha dívida. Não precisa de coisa extraordinária, irmãos. É só orar, é só seguir a direção que o Senhor dá. Só que nós achamos que é o tanque, é o anjo. Engraçado que em João 5, Jesus não menciona nada sobre o tanque. Porque tudo apontava para ele. Ele é o Betesda, ele é o lugar de misericórdia, ele é o lugar da graça, ele é a porta das ovelhas. Ele é a água da vida, irmãos. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor com A maiúsculo é ele é o anjo do Senhor, que às vezes se manifestava em teofanias. Apareceu para Abraão, apareceu para Jó, apareceu para Ló, apareceu para Pedro. Irmãos, o Senhor está sempre se manifestando. Só que a gente esquece que a manifestação do Senhor não deve substituir o Senhor na nossa vida. Então, por fim, a parte final é que nós seremos glorificados na segunda vinda do Senhor. Então, que a gente entenda que a cura do paralítico é um aspecto da nossa experiência de salvação. Todo ser humano é paralítico. Todo ser humano precisa experimentar Betesda, precisa a misericórdia, a graça de Deus. Não é o anjo, não é a água, não é o tanque, é Jesus. A palavra levanta, anda, toma o seu leito. Ali não está falando simplesmente, irmão, Senhor, cura. Quantas pessoas foram curadas fisicamente que não seguem mais o Senhor? Então, esse texto de João 5 é uma demonstração típica
do Evangelho para o homem. Que ele é misericórdia, ele é a graça, a palavra da salvação vem dele, e essa palavra da salvação opera em 3 estágios. Ela te regenera, ela te santifica e no final ela vai te levar para o céu para estar na glória com o Senhor. Então olhe para o paralítico como uma experiência pessoal de salvação. As pessoas confundem. Aqui não está falando simplesmente do paralítico. Está falando da condição de todo ser humano. Onde todo ser humano está. Que todo ser humano é paralítico, é cego. Olha, o tanque estava rodeado de pessoas que esperavam a manifestação da misericórdia e da graça de Deus. E amanhã nós vamos ver no que resultou isso aqui. Amanhã nós vamos ver que a cura trouxe uma perseguição perene ao ministério do Senhor. Amanhã nós vamos olhar para esse aspecto do ministério do Senhor e a sua perseguição, a sua missão. O Senhor nos dê graça, amém, irmãos? Te louvamos nessa noite. Obrigado porque o Senhor é a nossa verdadeira Betesda. O Senhor é o nosso lugar de misericórdia. O Senhor é a graça de Deus para nós. O Senhor é quem curou a nossa paralisia, a nossa cegueira. O Senhor curou toda a miséria que havia no nosso ser. Cremos que o Senhor nos restaurou completamente. O Senhor mesmo disse para aquele paralítico: vejo que você já está curado, mas não peques mais. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não só está preocupado em nos regenerar, mas também em nos santificar, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado amoroso. O Senhor continue cuidando de nós até chegarmos à glória, mas também sabemos que o Senhor, como 1 João diz, que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, Senhor. Sabemos que o diabo coloca enfermidade em alguns, que tem deixado alguns prostrados, Senhor. Por isso, nessa noite, reivindicamos com a autoridade do Senhor a cura para o Reinaldo, a cura psicológica, a cura espiritual, a cura da alma. Senhor, visita ele nessa noite, Senhor. Vá ao encontro do seu coração, transforma ele de dentro para fora, como o Senhor fez com o paralítico ali no tanque de Betesda. Opera isso na vida dele e de tantos outros da nossa família, do nosso convívio, amigos nossos, irmãos da igreja, que se encontram envolvidos em coisas de enfermidade. Cura os irmãos, levanta os irmãos, erga os irmãos. Cremos que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquela cruz, Senhor. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, Senhor. Não só curados para a salvação, mas também no nosso físico, aleluia. Vemos a cura do Senhor. Cura a nossa família, cura a nossa mazela, cura as nossas misérias, nos cura nessa noite. Senhor, não cura só o nosso espírito na salvação, não só a nossa alma na santificação, mas também nos cura para sermos íntegros, Senhor, para pregar o Evangelho, para levarmos o nome do Senhor, para proclamarmos o reino de Deus nessa terra, Senhor. Nos cura. O nosso coração se lembre que o Senhor ainda é Jeová Rafá. Tu és o Deus que cura. Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Que nós pedimos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.